Saudações! Que satisfação ter você em mais um sábado de programa Saudações. É uma satisfação e a temática de hoje interessantíssima. Vamos falar sobre medicina, SUS e atenção básica. Quem está comigo para dialogar esse tema interessantíssimo é o Dr. Geraldo Neto, especialista em saúde da família. Rapidinho, só o tempo da vinheta e a gente já começa o programa. Saudações! Estamos de volta agora para falar dessa temática interessantíssima. Vamos falar hoje de saúde. Como é que você deve se comportar ao sentir qualquer problema, qualquer incômodo na sua saúde? Como é que você deve fazer? Para conversar comigo, eu trouxe um sujeito que entende demais dessa temática, um doutor extremamente competente que eu tenho a satisfação de trazer aqui, meu parente, meu primo, meu irmão. Que felicidade, Geraldo Neto. Bom dia, saudações, bom dia a todos. Eu sou Geraldo, eu já trabalho há mais de 6 anos já com saúde pública, é a minha especialidade, é aquilo que eu sei fazer. E aí no convite do TED a gente resolveu falar exatamente sobre isso, sobre fluxo de atendimento, quem você deve procurar na hora que está com algum problema de saúde, para que facilite mais. A gente vai facilitar o acesso ao SUS hoje aqui nesse programa. O nosso objetivo hoje é esse. Que beleza. Então, o Geraldo, ele veio aqui, é um cara que conhece, é um médico assim de combate, é um sujeito que está à frente dos atendimentos, nos hospitais, ele sabe como deve ser o comportamento do cidadão, é um médico extremamente atencioso, então eu venho exatamente trazendo o Geraldo para a gente dialogar sobre algumas perguntas e alguns comportamentos que se dão com relação ao SUS. Então essa é a temática do programa. Geraldo, eu já queria logo começar a falar contigo sobre o SUS. Qual é a tua perspectiva? O que é que tu enxerga? Como é que tu vê o SUS? TED, atualmente, a gente sempre tem que lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde, apesar de ser bastante criticado, é um sistema que funciona. Obviamente que, assim como toda estrutura, toda empresa privada ou pública tem os seus problemas. Então, o SUS ele vem também com alguns problemas, mas a gente sabe que se a gente souber fazer o fluxo correto, na hora de buscar o atendimento, a gente consegue organizar e fazer com que o paciente tenha acesso a todos os serviços de saúde. Então, eu sou um defensor assíduo do SUS e digo a todos vocês que estão nos assistindo e prestigiando o programa Saudações, é possível fazer tratamento médico no SUS, dentro de cada área. Então, é isso que a gente vai falar com vocês hoje. Perfeito. Eu queria chamar a atenção que a temática do SUS é interessantíssima, porque no Brasil, pouquíssimos países da Europa conseguem trabalhar esse sistema de saúde, esse sistema público de saúde, esse sistema universal de saúde, essa perspectiva é trazida para nós pela Constituição de 88. A Constituição de 88 permite que mesmo ricos e pobres possam acessar esse sistema. Então, realmente, é um ganho, é um benefício que a Constituição nos trouxe, de uma certa forma. E, assim, talvez o grande patrimônio do Estado brasileiro seja, sem dúvida, o SUS. Só que a gente, na mídia, na televisão e assim no bar, a gente acaba escutando sempre as mazelas do SUS. Né? Por que acontece isso? E a grande reclamação, Geraldo, ela é certamente a questão das filas. Não se preocupe, nós vamos falar sobre isso. Lá no finalzinho, fica com a gente até o final do programa e no finalzinho o Geraldo vai nos esclarecer por que se dá essa temática. Vamos conversar então do começo, analisando as questões ponto a ponto. E eu queria logo, Geraldo, te fazer a primeira pergunta. Fala para mim com relação à atenção básica e nos explica para o nosso telespectador como é que se dá esses níveis de atendimento. Perfeito. O SUS, ele se organiza, ele se arquiteta nos níveis primário, secundário e terciário. De longe, o mais importante para que você consiga ter o seu objetivo de alcançar a sua saúde, que é isso que você quer, é a atenção primária. Por quê? A atenção primária é a unidade básica de saúde. É o postinho que está lá no seu bairro e na sua área. Exatamente por isso que ele é dividido em áreas. Cada área tem uma faixa de 2.000 pessoas
que vai ter um médico responsável por aquela área, um enfermeiro responsável por aquela área e uma equipe de saúde com agentes comunitários de saúde que devem estar dentro das casas, buscando dentro daquele território quais são as necessidades do paciente. Essa é a primária. Fala um pouquinho pra gente da secundária e da terciária. Você foi no posto de saúde, o médico do posto de saúde lhe atendeu, o clínico geral, e aí ele percebeu que você tem um problema que não dá para resolver lá na unidade básica de saúde. O problema é mais grave, específico. Isso. Lembrando que todas as pesquisas científicas já mostram que 70% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica. Então, pronto. Por isso que a atenção básica, o Geraldo chamou a atenção básica, de fato, é onde está a maior importância desse atendimento médico. Por quê? 70% de todos os problemas são resolvidos lá. Lá, exatamente. Então, pronto, vamos lá. Vamos falar rapidinho de secundário e terciário, para depois a gente adentrar muito mais na atenção básica. Aí o médico vai fazer o seguinte, ele vai ver o que você tem a necessidade, vamos supor, uma hipertensão descontrolada, uma hipertensão que não está sendo controlada dentro da unidade básica de saúde. Ele faz o encaminhamento para o cardiologista para que o paciente possa entrar na rede de atenção à saúde. Ou seja, não adianta você medir sua pressão em casa, eu quero ir no cardiologista. O fluxo do SUS está errado. Geraldo, eu queria agora te interromper para te falar o seguinte. Me explica, tu é um cara experiente, um médico combatente, você trabalha numa unidade básica de saúde, uma atenção primária. Me diz como é que funciona na prática. Um paciente chega para ti hoje e tu detecta que ele tem... Como é que funciona na realidade? Me dá um exemplo prático. O sujeito tem um problema cardíaco, como é que se dá? O que a gente faz? A gente já preenche uma ficha de encaminhamento que é padronizada em todo o Brasil, é a mesma ficha. O médico da atenção básica justifica o motivo daquele acompanhamento em saúde, na rede secundária, ou seja, você transfere o paciente da primária para a secundária. E funciona. Funciona. Essa que é a grande questão. Funciona. Porque a reclamação do SUS, que você tem do SUS, é o seguinte, a gente não é atendido, não funciona. Não, funciona. O que tem que acontecer? O paciente vai até a assistência social do município. Em São Luís tem a central de marcação de consultas. Então ele vai entregar este papel lá. E a assistência social ou a central de marcação de consultas agenda a consulta dele, porque não tem como escolher. O que a gente faz? Existe uma coisa chamada central de regulação, que é uma parte do SUS. Não, é uma parte do SUS que vê onde tem vaga, tanto em hospital quanto em ambulatório. Olha, tá mais próximo para ser atendido lá no Pan Diamante. Então marca para o Pan Diamante que vai ser atendido lá dia tal. Lembrando as pessoas que estão nos assistindo dos municípios. Pronto. É interessante o Geraldo falar sobre isso, porque ele estava explicando e eu conversando, sabe, antes sempre da gente fazer o programa, a gente sempre dialoga sobre o tema com o entrevistado. O Geraldo estava explicando coisas interessantíssimas, porque a reclamação sempre é, aqui em São Luís, e aí vamos falar da capital, está lotado, a gente não consegue atendimento. Aí ele vai falar sobre as duas realidades, a realidade da capital. E por que vai chegar nisso? Lá na frente ele vai falar sobre isso. E a realidade das cidades dos municípios do interior, que é diferente. Exatamente. E no final das contas, ele estava me explicando que alguns acabam funcionando mais rápido. Tem um sistema muito mais organizado. Fala pra gente aí. Por quê? Porque aí os interiores, o que acontece? É uma distribuição de vagas mensais para cada interior. Sim. Aí a assistência social... Pela população ou é pela população? Não, por população. Uhum. Aí a gente faz o encaminhamento. Se você vê que não vai dar tempo... Vamos supor, é uma cardiomegalia gravíssima. Você não vai... O que você vai fazer? Você vai fazer um relatório e vai botar lá embaixo, encaminho com urgência ao centro de atenção. Então não fica esperando. Não fica. E realmente funciona, Geraldo? Funciona. Aí o que acontece? Todo município, existem verbas específicas para isso. Verbas públicas para isso. Nós chamamos de TFD, Tratamento Fora do Domicílio. Perfeito. Então a prefeitura tem que pegar aquele paciente... e encaminhar para São Luís, com o transporte que ele recebe, a verba para isso. Se for emergencial, ele tem que pegar a ambulância, já que tanto o governo do estado como o governo federal oferecem a cada município uma ambulância, para já remover esse paciente emergencialmente para as portas abertas, que é um outro tema que a gente vai falar já. Lá na frente a gente vai falar exatamente. Eu quero que você fique esperando até o final do programa, porque no finalzinho nós vamos discutir a questão das portas abertas e por que essa superlotação, né? Essa confusão, essa briga. Mas vamos deixar isso para o final.
continua essa tua caminhada aí. O Geraldo é um sujeito que ele entende de medicina, e o Geraldo antes, ele tem uma formação anterior, o Geraldo é enfermeiro, então ele conhece de gestão hospitalar, porque trabalhou nessa parte de enfermagem, então ele conhece como funciona o sistema. Eu vou te fazer uma pergunta curiosa agora, é uma pergunta interessante, que é o seguinte: falta dinheiro na saúde, por isso que o sistema não funciona, pelo menos no entendimento de alguns? Não. Não falta dinheiro na saúde. Não falta dinheiro. Falta, eu sempre digo, a gente tem dois grandes problemas. Infelizmente, aquilo que já é enraizado na população, em quem gere, que é a questão da corrupção. É a questão da gestão. Por quê? Porque às vezes prefere entregar para um amigo, um conhecido, para fazer a gestão das medicações, para fazer a gestão do hospital e acaba... O cara que não é, o cara que tem a melhor competência, isso, não tem o preparo, não tem a gestão. Não tem. Porque a gestão é preparo. É preparo. Dizer, as grandes empresas, a gente não entende isso, as grandes empresas têm profissionais competentes, preparados para fazer a gestão. Fazer aquilo. O público também tem que ser O que acontece? Aí ganha-se a eleição, aí eu indico um amigo que me ajudou para ser secretário de saúde, aí a pessoa fica completamente perdida. Não sabe o que fazer. Um exemplo prático que eu te dou foi um município que eu trabalhei, em que a secretária de saúde não sabia redigir um ofício, solicitando um serviço. O sistema não funciona. Não funciona. Porque tem estrutura, tem um encaminhamento, tem todo um sistema que pode funcionar e servir com eficácia. Ele estava explicando para a gente, Ted, quando funciona, quando no município funciona, e aí ele me trouxe alguns exemplos, a gente encaminha o paciente, logo em menos de uma semana já está, diz que quando ele percebeu, o paciente já voltou para fazer o acompanhamento. Porque tem essa importância. A gente sempre tem que lembrar, o paciente ele vai para a atenção secundária, ele foi direcionado para lá. Quando ele terminar o tratamento dele, ele fez a cirurgia dele, ele fez tudo, ele vai ser devolvido, ele vai ser referenciado novamente à atenção primária. Quem vai voltar a tomar de conta do paciente é a atenção primária. E aí vem a terciária, que é o quê? A terciária nada mais é do que a recuperação do paciente, que vai entrar a equipe multidisciplinar. A fisioterapia, a fonoaudiologia, faz. Faz lá no Todo município recebe verba também, através do núcleo de atenção à saúde da família, exatamente para a contratação de profissionais de reabilitação. Engraçado, então, quando tu me diz assim, Ted, 70% já é resolvido na atenção primária, e aí vai para uma secundária especialista e volta para fazer um acompanhamento na primária, nós estamos falando de um universo praticamente de 90 e poucos por cento, quer dizer, tudo gira em torno da atenção primária. Aí o que acontece também, como a gente estava até conversando ontem, sobre a questão da pressa do paciente. Exatamente. Isso é um outro problema no sistema. Um outro problema no sistema. Explica isso bem explicado, porque eu acho que essa dica é uma dica fundamental. Importantíssima. A gente precisa entender que na vontade grande de resolver o problema, o que o paciente quer? Exame. Ele esquece que a máquina de tomografia não vai direcionar a doença dele. Existe uma coisa chamada exame físico, que se bem feito por um médico que realmente é responsável, um médico que realmente gosta de saúde da família, ele busca a história do paciente completa desde a infância até o presente momento. Ele faz a busca social para saber em que meio. O meio interfere muito. Muito, né? Às vezes o problema não está na doença, e sim no meio em que o paciente vive. Não adianta você tratar uma doença sem pensar no meio em que aquele paciente vive. E o SUS também tem essa prerrogativa. Tem toda essa estrutura. Toda essa estrutura. Um outro erro também, como tu me perguntou, vamos aproveitar para falar também. Alguns profissionais também pecam, não vamos colocar a culpa apenas nos gestores. Há profissionais e profissionais. Eu conheço inúmeros profissionais que fazem daquilo um bico e um ganha-pão. Sim. Não é assim. Se todos os profissionais da saúde da família fossem responsáveis e fizessem... Existem protocolos para tudo, gente. Para cada coisa que você vai fazer, existe um protocolo pronto e toda uma arquitetura pronta para que não aconteçam os erros. Mas, infelizmente, as falhas no meio dessa arquitetura atrapalham o processo. Entendi. Então, assim, procure primeiramente, vamos começar pela base. Você tem um problema, vá primeiro no clínico geral. Não fica nessa de querer atravessar, né? Eu quero logo falar com o cardiologista, não é assim. Dia tem paciente que no mesmo dia chega, marca pneumo, cardio, uro, marca tudo. O que acontece? Esses médicos não se comunicam. Cada um vai passar um exame diferente, vai passar uma medicação diferente. Quando você olha, você tem uma polifarmácia dentro de casa. E conflito, às vezes... Um conflito de medicação, porque não dialoga. Quando chega num médico, você não vai contar para ele aquela medicação que o outro já passou. Isso é um problema. E aí você vai em outro... Às vezes ele também não quer saber. Não quer. E aí, às vezes, ele suspende. Ele, não, deixa isso de lado.
Porque tem que entender, uma consulta, gente, com o médico da família, uma consulta com o clínico geral, é uma consulta completamente diferenciada. Porque ele vai olhar o todo, ele é geral, ele quer saber de tudo. Quando você já vai direto num cardiologista, ele quer saber do teu coração e acabou a história. Às vezes, a base do problema não está no coração, pode estar em outra coisa. Sim. Às vezes na intoxicação, às vezes no pulmão, às vezes nos rins. Que dá efeito. Que vai dar efeito no coração. Só que tu não vai conseguir esse olhar diferenciado. Por quê? Porque as especialidades são cada vez mais raras. Até por plano de saúde ou particular, às vezes é difícil tu conseguir uma consulta. Excelente. Eu queria rapidinho pedir licença para o Geraldo para a gente fazer um intervalo. É rapidão, você fica aí que esse tema está interessantíssimo e a gente volta em 1 minuto. Saudações, estamos de volta rapidão porque tem pouquíssimo tempo e muita coisa pra gente conversar. Doutor Geraldo, me explica uma curiosidade aqui. Eu tô com um problema, tô sentindo uma dor de barriga, tô sentindo uma dor de cabeça crônica, já tem 3 dias, eu vou pro posto de saúde, eu vou pra UPA. Eu até ontem achava que UPA era a mesma coisa de posto de saúde e posto de saúde era igual a UPA. Explica pra gente. Não, a gente precisa entender essa diferença bem rápido. UPA é unidade de pronto atendimento. É a unidade em que você só deve se dirigir à UPA quando houver risco à vida do paciente. Ou seja, há uma suspeita de AVC, o paciente desmaiou subitamente em casa, o paciente está com a dor torácica, ou ele está sentindo uma batedeira dentro do peito, ou ele está com a pressão muito alta, ou ele está com a diabetes descontrolada, ele caiu, teve um trauma é grave. UPA, posto de saúde é aquela coisa crônica. Eu estou com a dor de barriga há 1 semana. Tá 3 dias, não morreu? Não morreu, não vai mais morrer. Então procura o posto de saúde. Lembrando que o atendimento no posto de saúde, gente, ele é diário. Então você vai lá no posto, né? Durante a semana? Durante a semana, procura o seu médico lá gratuitamente e resolve o problema. Entendi. Aí a gente não superlota as emergências. Pronto, já começa a resolver o problema do sistema. Já começa a resolver o problema. Por isso as UPAs são lotadas. Eu quero que você fale para nós, rapidinho, sobre os tratamentos exclusivos do SUS. Certo. Existem 3 grandes tratamentos que o SUS é referência internacional. Nenhum outro país faz o que a gente faz. Tuberculose, hanseníase e HIV. Mas eu sou milionário, estou com tuberculose e quero ser tratado no Albert Einstein. Não vai conseguir, porque só o Sistema Único de Saúde fornece as medicações. A patente pertence ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque essas doenças envolvem vigilância epidemiológica. Exatamente. Automaticamente, quem é responsável pela vigilância epidemiológica é o SUS. Entendi. E tem que ser notificado. Prevenção da epidemia, né? Exatamente. Notificado. O que acontece? E é caríssimo, né? O tratamento. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Quer dizer, não é uma coisa ruim, pelo contrário. Não é uma coisa ruim. Boa. E além do mais, você vai ter que ser tratado lá na atenção básica, porque todos esses remédios têm a dose supervisionada para a gente ter a certeza que o paciente está tomando. Entendi. Então essa certeza de que o tratamento está sendo feito é pelo SUS. E digo mais, se o paciente desaparece, ele não veio buscar o remédio no dia, a equipe de saúde vai atrás dele. Muito bem. Fala para mim então sobre HIV e parto. A tua experiência prática. Exatamente. A importância da atenção básica é tão importante porque ela é quem vai fazer o pré-natal da maioria das gestantes. Até porque a gente sabe que é caro, é mensal, é caro, são muitos exames e o SUS preconiza isso. E é um sistema que funciona. Por quê? Porque existe um programa só para gestantes. Por quê? Pelo risco de óbito fetal. E um risco de óbito fetal impacta diretamente dentro da equipe. Estudando, Geraldo, preparando candidatos a governo e etc., estudando essa parte da política, do direito, eu percebi que houve, de fato, no Brasil uma evolução com relação a isso. Imensa. A mortalidade infantil, quer dizer, melhorou muito, os quadros melhoraram demais e é devido Exatamente, é devido a isso. É responsabilidade da atenção básica. O que acontece? Se a gente descobre que uma mãe é HIV positivo, ela engravidou. Automaticamente a gente já tem que fazer toda a programação dela durante o pré-natal para que ela tenha o parto antes da hora e não corra risco de ter normal para não infectar o filho. Isso é interessante, né? Se não tem o cuidado, acaba infectando nasce a criança com HIV. Mas se ela tiver um parto cesariano programado, ela não vai contaminar a criança e eu digo mais, automaticamente a gente já vai referenciar ela para o Estado, para a farmácia estadual de medicamentos especiais para receber o leite específico para recém-nascido. Então,
Vamos falar de leite. Falando de leite, eu já quero entrar... Nessa parte aqui, o Geraldo disse que o atendimento é exemplar. Tuberculose, hanseníase e HIV. Agora eu quero ir além um pouquinho e vamos falar então dessa coisa do leite, no caso de intolerância à lactose, por exemplo, e na questão dos medicamentos do câncer. O câncer é uma doença terrível. Agora, por que o câncer não tem esse acompanhamento que tem essas outras três? Por quê? Porque é um programa que é separado, é um programa da atenção secundária, não tem essa... Não é epidêmico. Não é epidêmico. Caso, né? Não, você não vai ver. É muito mais fácil você trabalhar, fazer o programa de aleitamento materno, que é uma coisa que vai abranger 99% das mulheres, do que fazer 1%, que é aquele leite específico para criança intolerante à lactose. Que é uma dificuldade. Aí percebe o problema do SUS, Aí eu percebo porque realmente, assim, em 6 anos já de saúde pública, eu nunca vi faltar medicação de HIV, de tuberculose e de hanseníase. Nunca vi. Entendeu? Tanto que agora facilitaram ainda mais. A gente está recebendo o tratamento completo do paciente no município. O meu povoado dista 25 quilômetros da sede. Sim. Mas lá dentro do meu posto eu tenho as medicações dos meus pacientes para não deixar faltar. Agora, já os especiais, sim, a gente já vai entrar para aquela questão da briga jurídica. Da parceria com o Ministério Público, né, que você disse. E eles sempre ajudam, né? Sempre ajudam. Eles sempre são solistas, Sempre são solistas e ajudam. Por quê? Porque a gente não pode deixar uma criança, vamos supor, que tem TDAH, num povoado distante desse, entrar em surto por falta de medicamento. Como é que tu faz com relação a passar os medicamentos do paciente? O que existe em volta disso? A gente tem que sempre lembrar da questão de que a gente tem que ver a necessidade do paciente. Não adianta eu pegar um paciente que eu sei que mora numa casa de taipa e eu passar uma medicação para ele muito cara. Os médicos e as enfermeiras têm que ter a consciência de que a gente tem uma farmácia básica e que mesmo sendo básica, ela é rica. Se você tiver conhecimento científico e técnico, você consegue trabalhar com as medicações que você tem. Entendi. Eu já tratei pneumonia lá no povoado sem precisar levar o paciente para lugar nenhum. A ausculta bem feita é pneumonia. Peguei a amoxicilina, dei para o paciente, peguei a dipirona, casa, beba água, se alimente. Pronto. Resolveu o paciente com 7 dias estava curado. Então, funciona. Essa coisa, remédio de SUS não funciona. Mentira. Prova disso são as medicações de tuberculose, hanseníase, HIV. Pronto. Ou seja, o nosso SUS no SUS, referência. É referência em medicação também. Essa coisa é o folclore que se criou do SUS. E essa coisa de ficar vendendo medicamento caro, sem sentido, porque um dos grandes programas foi o programa do genérico, né? Genérico. Que criou. Mas esse atendimento, esse remédio que você recebe no posto de saúde, no SUS, absolutamente... E só fazendo um adendo que eu acho importantíssimo para os nossos telespectadores, é dizer que as farmácias que têm aquele selo vermelho, aqui tem farmácia popular, você recebe remédio de referência de graça pelo governo. Basta levar a receita do seu médico do posto. Você recebe hipertensão, diabetes, todas as medicações que fazem parte do rol, você também recebe na farmácia que está cadastrada. Recebe. Quem faz esses acompanhamentos, né? Isso. Vai na farmácia, leva identidade, leva a receita do médico e automaticamente já recebe na mesma hora o seu medicamento. Agora eu quero que você fale para mim, especificamente, Geraldo, sobre o tema que todo mundo está esperando em casa. Por que da reclamação do SUS? Porra, o SUS não funciona, é um colapso. Aí vou te dar um exemplo prático. São Luís, aí o cara vai pro socorrão, tá lotado, não é atendido, não sei o quê. Fala para mim especificamente sobre isso. O que acontece? É exatamente o erro neste fluxo de atendimento. Na organização. O que acontece? Se a gente for comparar um hospital como o Carlos Macieira com o socorrão, o Carlos Macieira só recebe paciente referenciado. Ele primeiro teve que passar ou na UPA ou lá no posto de saúde para ser referenciado para ele. Não é porta aberta. Não é. O caos acontece nos hospitais porta aberta. Por quê? Porque tu tens um socorrão que recebe emergência. Sim. O paciente está com amidalite simples, ele vai para o socorrão. Esse aqui é o problema, né? Aí, começa a levar casos simples que devem ir para os postos de saúde ou para as UPAs. E aí tu leva para um socorrão, que é onde resolve. Isso. Aí tu fala, então, agora eu quero que tu fale da questão da especialidade, a potência que é o socorrão. Eu digo, socorrão, todo mundo fala, falam muito mal do socorrão. Gente, o socorrão 2 é referência em ortopedia. Já trabalhei lá, já vivenciei lá. Cirurgias são feitas rápidas, médicos plantonistas 24 horas. Trauma, socorrão 2. Neurologia, oftalmologia, dermatologia, grandes queimados, socorrão 1. Ou seja, a gente deveria deixar esses hospitais somente para alta complexidade. Vamos falar do Hospital da Criança. Falam tão mal do Hospital da Criança. O Hospital da Criança é um hospital municipal, mas que é o único hospital de referência infantil dentro do estado do Maranhão, porta aberta. E atende todo o Maranhão. Não tem como não ter fila. Aí o mal-intencionado vai lá, filma uma pessoa no corredor, mas sem saber o porquê que chegou ali. Por quê? Porque é muito clara a lei. Tu sabe porque tu é advogado. Claro. A gente não pode negar assistência. Não pode.
E atendem, né? Na medida da dificuldade, tem que atender. atende, né? Aí liga para a central, ó, tem vaga no Juvencio? Tem vaga no materno? Tem vaga onde? E essa, é o que tu estava explicando. Essa coisa do assistente social é uma atividade que funciona muito, Central né? de regulação. Elas são muito competentes, Funciona. né? São. Esse pessoal é muito competente. E a central de regulação. Na central de regulação tem um médico, tem uma enfermeira, tem um assistente social que ficam de plantão buscando vaga. Regula até ambulância. Ó, teve um acidente lá na Guajajaras. Liga para a regulação, a ambulância que está mais perto vai ser removida lá para Guajajaras. Então é tudo ligado, tem que ser tudo ligado. Então, às vezes, o que atrapalha é isso, é o fluxo. Se cada um tiver a consciência de para onde ir. Eu acho que cabe, Geraldo, às prefeituras e o Estado, de uma certa forma, começar a fazer uma campanha de conscientização, de entendimento do fluxo do sistema de saúde, porque melhoraria. Se eles entenderem, eu acho que isso aí, essa entrevista você tem que transformar numa palestra, você pode assistir tantas vezes precisar, divulgue para os seus colegas, vai estar, na semana que vem, vai estar no YouTube essa entrevista e você deve divulgar, porque aqui há ensinamentos preciosos. Geraldo Neto, muito obrigado. Foi fantástico esse nosso diálogo. Realmente ainda tinha muito mais coisa para a gente conversar. A gente vai certamente ainda retornar para conversar sobre esse e outros temas importantes, mas eu queria que você deixasse para o meu telespectador aquelas ideias, aquelas notícias e considerações positivas, a tua perspectiva de futuro positiva com relação ao quadro da saúde, tanto no Brasil, mas principalmente falando da nossa realidade aqui do Maranhão. Perfeito. O que eu tenho para dizer para vocês é, acreditem no profissional lá da ponta, acredite no seu médico lá da ponta, acredite no seu enfermeiro, procure um médico de confiança, faça seu tratamento pelo SUS se você não tiver plano de saúde, entendeu? Nós temos um sistema que funciona. Basta a gente saber para onde ir, por onde ir. A gente tem esperança sim que melhore a cada dia, que pessoas honestas e competentes possam nos representar e possam gerir o SUS. Um SUS, se for bem gerido, é melhor do que qualquer hospital particular. Por quê? Porque no SUS nós temos grandes profissionais humanizados. A humanização está no SUS. E tem tudo, né? Atende tudo. Atende de uma forma gratuita, profissionais extremamente competentes. E é verdade. Geraldo, agora eu queria que você mandasse um beijo carinhoso para nossos entes. Grande beijo para minha mãe, Dona Jesus, e meu pai, que me criaram com muito esforço para que eu pudesse ser médico e agora pudesse retribuir à sociedade com uma medicina humanizada. E mandar um grande abraço aos meus pacientes lá do meu povoado de Arari. Tá? Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Pronto. Foi uma felicidade ter o Geraldo Neto aqui. O Geraldo Neto é meu primo, meu querido irmão. É uma satisfação. Um beijo, tia Jesus. Beijo, negão, para você, Carlos Eugênio. Um abraço a todos, foi uma felicidade. Eu dou agora por encerrado e justo esse programa. E saudações.